Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia, você que dedica esse tempinho na manhã de sábado para nos escutar, seja pelo rádio ou aqui pela internet, seja bem-vindo a mais um programa Outro Olhar, que hoje dá uma folga para o Kleber Benvenu, que está de férias. Eu sou a jornalista Melina Fernandes e vou ficar com vocês pelos próximos 30 minutos. Bom, o último relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, apontou que 83,4 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza em 2020, o que revela um aprofundamento da crise alimentar na região. Ainda que com a retomada das atividades, os dados de 2021 não devem revelar uma realidade muito diferente. A pandemia, que provocou o empobrecimento de milhões de pessoas e reduziu o volume de recursos doados para ações sociais, especialmente entre as famílias com renda de até 6 salários mínimos, por outro lado, pode ter aumentado a compreensão da importância da responsabilidade social e da filantropia. Hoje nós vamos falar sobre essa pauta que sensibiliza e mesmo em tempos difíceis, ou principalmente nesses tempos, mobiliza muita gente com um sentimento que é inerente ao ser humano, o desejo de fazer o bem. Mas afinal, o que desperta esse desejo? É mais uma satisfação pessoal ou é realmente um ato altruísta de amor ao próximo? E quando a gente fala de empresas, de grandes corporações, até que ponto essa responsabilidade social é praticada como uma missão ou uma necessidade para se manter no mercado e fortalecer a marca? Reduzir desigualdades sociais e combater a pobreza é a mesma coisa? Como que nós vamos efetivamente alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, se é que isso é possível? A pandemia muda alguma coisa? Vamos sair dessa melhores, piores? Quais serão os legados? Teremos legados? Então, para fazer uma análise sobre esse assunto, nós temos hoje um convidado muito especial, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, um dos mais conhecidos pensadores do Brasil, colunista do jornal Folha de São Paulo, graduado em filosofia, mestre em história da filosofia contemporânea e doutor em filosofia moderna. Pondé esteve em Porto Alegre em dezembro para o lançamento do Instituto Moinho Social, o braço do Hospital Moinhos de Vento, que concentra, organiza e amplia as ações de responsabilidade social da instituição e com a missão de transformar vidas. Professor Pondé, bom dia, uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, Melina, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos lá, então, Pondé, vou começar com uma pergunta, assim, né, já dei uma introduzida ali, solidariedade. Fazer o bem, caridade, cuidar do outro. O que está por trás dessas atitudes? O que provoca isso nas pessoas? É um monte de coisas que você mesma descreveu quando você estava apresentando o tema, né? Não é uma coisa só. Tem pessoas que são naturalmente mais generosas, pessoas que são naturalmente mais mesquinhas. A generosidade é uma coisa normalmente mais rara, tanto que você precisa, por exemplo, estimular nas crianças generosidade com seus brinquedos e não mesquinharia com seus brinquedos. Então, apesar de que o filósofo Jean-Jacques Rousseau, famoso, século XVIII, falou que nós tínhamos um tato de empatia com o sofrimento dos outros, os ingleses também, como John Stuart Mill, no 19, fala de uma moral affection, que não dá para traduzir em português, que a afecção em português é doença, né? Afecção respiratória, por exemplo, a gente traduz por afeto moral. Então, existe uma capacidade do ser humano de se sentir afetado pelo sofrimento do outro. Mas essa capacidade é facilmente esquecida, principalmente quando você vê um sofrimento crônico. Então, o tema não é simples, não é tipo, o ser humano é dotado de uma faculdade de ser bom e ele assim o pratica. Depende de muitas coisas. Por exemplo, no caso de empresas, né, como você mesma disse, hoje você praticar alguma forma de responsabilidade social soma no branding, está precificado isso daí, né?
e, portanto, é, em parte, uma função para agregar valor à marca. Agora, ao mesmo tempo, para quem recebe o benefício, isso pouco importa, né? Essa é uma discussão muito antiga, sabe? Essa discussão aconteceu no tempo de Cristo. Não estou fazendo pregação aqui, estou contando uma história concreta. O judaísmo, na época de Cristo, discutia muito o que importa é a ação em si, ou onde o seu coração está na hora da ação. Então, por exemplo, se eu ajudo alguém, se a minha empresa ajuda alguém, porque isso vai somar na marca da minha empresa, ou se a minha empresa ajuda alguém porque os acionistas são pessoas que amam a humanidade, é uma expressão bem vaga, na verdade. Do ponto de vista de quem recebe o atendimento, pouco importa. Entende? Quer dizer, a objetividade do fato, quer dizer, o ato de bondade ou de generosidade tem uma dimensão objetiva. E essa dimensão objetiva, ela, de alguma forma, diminui a importância da intenção, o que move a intenção. Ainda que, claro, a gente pode dizer que, se em algum momento não se tornar mais importante para uma empresa agregar valor à sua marca com ações de responsabilidade social, talvez elas deixem de praticá-las. E ainda, então, pegando esse gancho das empresas, como o senhor disse, não dá para tirar o mérito, porque para quem recebe, né, pouco importa como que essa ajuda chegou. Existe também um apelo de grandes empresas, grandes corporações, personalidades, né, conhecidas, quando essas pessoas praticam o bem, elas conseguirem agregar esses pequenos desejos individuais e transformar em ações de grande impacto, ainda que tenha por trás essa questão mercadológica, e indo além de ter esse poder, as pessoas se sentem na obrigação de contribuírem com essas causas no momento em que tem alguém, uma marca que elas gostam, alguém famoso ou uma personalidade provocando isso, mexendo nisso? Quando você fala do ponto de vista de pessoas que atingem celebridade pública e ficam famosas, principalmente por conta das redes sociais, existe sobre elas uma pressão no sentido delas se engajarem em algum tipo de atividade. Pode ser, por exemplo, participar de um evento beneficente a favor de refugiados. Pode ser, por exemplo, participar de um evento beneficente a favor de um hospital que cuida de crianças com câncer. E essa pressão, aqui, sem analisar a intenção, ou como falavam os judeus e cristãos no começo do cristianismo, onde está o seu coração na hora da ação, certo? Que a gente chama de intenção na filosofia. Independente da intenção, a verdade é que hoje, com as redes sociais, a exposição pública, ela pressiona você no sentido de que você, de alguma forma, participe de algum tipo de ação de solidariedade ou responsabilidade social. Porque se isso não acontece, as pessoas das redes sociais começam a falar mal de você. E aí é o tipo da situação da vida real como ela é. Porque a vida real ela não é nem boa nem ruim. Ela é isso, certo? Então, essa coisa ambivalente, misturada, confusa, né? Porque ao mesmo tempo, se você participa de um evento para crianças, para hospital que atende crianças com câncer, e você abre mão do cachê, todo o dinheiro que vem com o evento, sem dúvida nenhuma você está ajudando o hospital. Agora, se você está fazendo isso porque a sua RP, sua Relações Públicas, disse, olha, se você não fizer isso, vai pegar muito mal para você. Vão acabar xingando, dizendo que você não está nem aí para a criança que morre com câncer. Aí você pode até fazer, de repente você está de mau humor no dia, mas você faz, certo? Então, existe sim
em desenvolvimento um mercado em que, digamos, a atitude social de realizar um ato considerado como bem é uma commodity de marca hoje, para o bem e para o mal, tanto para as empresas quanto para pessoas, que são, na realidade, marcas pessoais, né? Na medida que são influenciadores de grande impacto. E isso daí, o resultado disso daí, sem dúvida nenhuma, é uma coisa positiva para a sociedade, para a dimensão objetiva da sociedade. Agora, é claro que isso daí tem uma dimensão muito grande de mercado, né? Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que trabalha com isso, numa agência, e ser uma pessoa extremamente cruel com quem você trabalha. Isso acontece todo dia. Por exemplo, eu vi uma história recente de um leitor meu da Folha que mandou e-mail, eles falam com a gente e tal. Ele contou que ele estava procurando emprego e ele se inscreveu numa seleção de uma ONG vegana, né? E ele não passou, chegou perto lá, mas não passou. E quando ele foi recusado, ele perguntou para o sujeito por que ele tinha bombado, e o cara falou para ele que ele não tinha sangue nos olhos e não era competitivo bastante. Você vê, uma ONG vegana não come animais, mas come gente. Então, o mundo é confuso mesmo. Se comenta muito isso, né, Pondé, a verdade das marcas, né, prega algo, mas não pratica. Eu quero ir um pouco além nessa questão também das desigualdades sociais, da questão do fazer o bem. Geralmente se fala muito no Brasil que a gente deve, quando se fala em justiça social, se fala em combater desigualdades sociais. Só que países ricos também têm desigualdades sociais, também existe uma diferença entre as pessoas que menos abastadas e as mais abastadas, né? Então, não seria melhor mudar um pouco esse discurso, em vez de falar em combate à desigualdade social, falar em combate à pobreza, tirando aquela coisa que às vezes se faz até uma crítica à riqueza, né? Como se ser rico fosse um pecado, fosse um crime. Não seria mais simpático e até mobilizaria mais aquelas pessoas que têm justamente o poder de combater a pobreza? Olha, como eu disse para você no começo, eu acho que há uma certa inércia na natureza humana, que é um conceito super complicado, mas vou deixar de barato. Mas, assim, há uma certa inércia na natureza humana em que, para realizar virtudes, você tem que se esforçar muito. Isso é um problema porque hoje o marketing mente muito sobre isso. Se você for acreditar no marketing, você acredita, por exemplo, sei lá, que o marketing de banco vai salvar o mundo, né? Então, tem um nó nessa situação. Agora, a controvérsia entre combater pobreza e combater desigualdade social, que é um tipo de pauta que o movimento liberal gosta muito de discutir isso, dizer que o discurso à esquerda fala muito de desigualdade social e tal, a impressão que eu tenho é o seguinte: não há dúvida que a sociedade de mercado gera riqueza num nível que a gente nunca conheceu, né? Ao mesmo tempo, não há dúvida que a sociedade de mercado ela tem uma inércia a acumular dinheiro. Isso todo mundo sabe, né? Você, se tentar negar isso, é tentar negar que existe sol brilhando no céu. Por quê? Porque quando você nasce numa família que tem dinheiro, a chance de você fazer mais dinheiro é maior ainda. Assim como, se você tem dinheiro, a chance de você fazer mais dinheiro é melhor ainda. Isso significa que o dinheiro tende a concentrar. O que não significa, ao mesmo tempo, que você não tenha mais pessoas hoje em dia com celular, mais pessoas viajando, que vêm de classe social mais pobre, certo? Ou seja, que não seja verdade que, apesar do capital ter uma tendência à concentração, sim, é visível a olhos nus, ao mesmo tempo a sociedade de mercado, ela gera riqueza
ela gera benefícios materiais, principalmente quando você tem uma elite responsável, porque o Estado não consegue dar conta sozinho da sociedade. Além do mais, no caso do Brasil, que é um Estado bastante disfuncional, com diferenças aqui e ali. Então, as grandes empresas, as grandes fortunas, elas têm uma responsabilidade republicana em fazer isso. Bom, a desigualdade social e a pobreza, a gente vive uma situação no Brasil, e não só no Brasil, um dos países que tem muita desigualdade social, por exemplo, os Estados Unidos. Você vê, os Estados Unidos de hoje é diferente dos anos 70. Hoje você tem homeless em tudo quanto é lugar, nas grandes cidades, né? A grande parte da população que está na absoluta miséria, o mercado não vai conseguir distribuir dinheiro até lá. O Brasil não tem problema de comida. A gente é um dos maiores produtores de comida do mundo. Então, mesmo os economistas liberais, que o são de forma científica e não de forma ideológica, entendem que para combater a pobreza hoje, você precisa de algum recurso que seja dado na mão dessas pessoas para que elas possam comprar comida. Elas não vão conseguir comprar comida. Não é que elas estão trabalhando e morando no Uber, que é uma situação miserável, mas você ainda tem alguma renda. Elas não têm para onde correr. A miséria é muito, muito impregnada. Então, a desigualdade social, que é resultado do fato de que a dinâmica produtiva concentra a riqueza, e quando ela produz riqueza, distribui, ela não distribui para quem não consegue entrar na cadeia produtiva, porque não tem educação nenhuma, não tem comida nenhuma. Você precisa, para combater a pobreza, você precisa de uma iniciativa privada vigorosa, de uma sociedade de mercado vigorosa, de uma competição, que é só assim que funciona, né? Você precisa de métodos que distribuam renda, como, por exemplo, ao invés de cobrar imposto de renda muito alto de classe média, taxar doações dentro de família, heranças. O Brasil taxa a herança menos do que os Estados Unidos. Esse é um dos mecanismos mais violentos de concentração de renda na mão de certas famílias, certo? E, ao mesmo tempo, você precisa não de Auxílio Brasil para eleger o presidente da República, ou de Bolsa Família para eleger outro presidente da República. Você precisa de uma renda sustentada, organizada, para que essas pessoas que não conseguem comer, a não ser osso, certo? Que elas tenham dinheiro para comprar comida. Então, a minha impressão é que passou a hora de liberais e socialistas ficarem brigando como se fosse uma briga de bar. Entendeu? Passou a hora de fazer isso. E o senhor falou em grandes fortunas, né? Aproveitando esse gancho, falou dos Estados Unidos também, existe uma prática da filantropia justamente em países ricos, né? A gente vê ali, países ricos são os líderes da filantropia, inclusive na questão agora, saindo um pouco só da questão social, mas investimentos em pesquisa, em ciência, em educação, em saúde, né? Já que nós estamos falando aqui de uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento, em saúde, propriamente dito, no Brasil, a gente percebe que muitas dessas famílias que poderiam contribuir, e também grandes corporações, veem com uma certa desconfiança essa filantropia. O que o senhor tem para dizer sobre isso, assim, por que é tão difícil encontrar pessoas dispostas a investir também, não apenas em causas sociais, mas em ciência, educação, saúde, através da filantropia no Brasil? O Brasil é um país que tem um nível muito baixo de confiança social. Todo mundo acha que todo mundo é ladrão. Todo mundo acha que todo mundo é aproveitador. É claro que eu estou exagerando no todo mundo. Só para ficar claro o argumento. Todo mundo acha que alguém está querendo te enganar, certo? Então, quando você tem um nível muito baixo de confiança social,
você precisa, por exemplo, que existe uma coisa chamada cartório, em que prove que você é você. Certo? Que nem todo país do mundo tem cartório, como tem aqui, que, aliás, é um grande negócio. Né? É um grande negócio, que é um dos negócios que mais acumulou dinheiro na mesma família. Só para pensar num exemplo aqui, na mesma tradição familiar. Então, eu acho que esse problema que você cita é porque existe a elite brasileira, ela é claro que existem exceções, né? Mas a elite brasileira é historicamente irresponsável, historicamente pouco preocupada com a situação do país e sempre teve uma prática um tanto predatória da sociedade na qual está inserida. Isso, inclusive, em parceria com o Estado, né? Porque a gente sabe que a tal da corrupção, que tanto se fala, é uma, digamos assim, é um tipo de atividade que você faz a quatro mãos. Você precisa das duas mãos de quem está no Estado e das duas mãos de quem está na iniciativa privada. Então, eu acho que, nesse sentido, não há uma cultura de filantropia no Brasil. Não há uma cultura porque há uma desconfiança, se desconfia de quem vem propor filantropia. Se tem a ideia, inclusive a população comum, não é só as grandes fortunas e os ricos. A própria população desconfia de instituições que, digamos, têm o selo da filantropia. E dizem que nada, eles estão roubando dinheiro. Você ouve isso sobre hospitais, sobre escolas que recebem filantropia, que fazem filantropia. Então, infelizmente, essa ideia de que o Brasil é um país que tem uma cultura que todo mundo confia em todo mundo, isso é terraplanismo antropológico. Pelo contrário, aqui se confia muito pouco nos outros. E quando você confia muito pouco, você exige muita burocracia, justamente porque é uma forma de você tentar se proteger do que você acha que o outro vai te enganar. Então, isso atrapalha muito a filantropia. Atrapalha qualquer tipo de iniciativa em que você acha que você não vai ter controle sobre o final. Além do fato de que se considera dinheiro a fundo perdido, né? Já que, então, estamos falando de pouca confiança, a gente conversava aqui um pouquinho, um pouco antes da entrevista, né? O que o senhor tem para dizer sobre a pandemia? Eu assisti uma entrevista há um tempo atrás que o senhor fazia uma referência como a pandemia como um grande laboratório natural de virtudes e vícios, né? Então, eu pergunto porque no ano de 2020, a pesquisa Doação Brasil identificou que, apesar do volume de doações ter reduzido, até em decorrência do empobrecimento da população, mas doações para iniciativas socioambientais, apesar de elas terem reduzido quase 30%, a vontade de doar cresceu. A vontade de passar esse exemplo para filhos, amigos, pelo menos nos grupos entrevistados, passou de 42% para 85% em alguns grupos, a 97% em outros. Dá para dizer que nós vamos sair melhores da pandemia, ou isso é passageiro, isso é uma ilusão? Olha, primeiro eu diria a você que os métodos mais seguros de pesquisa hoje são métodos baseados em dados, rastreamento de dados, porque pesquisas que envolvem hipóteses morais de fundo normalmente se mente muito, certo? Você tem vontade, está com mais vontade de ajudar as pessoas? Estou. Essa é um tipo de pergunta que muita gente vai mentir. Por isso que é mais fácil, por exemplo, e seguramente existem pesquisas nesse sentido, para se saber se aumentou a generosidade, é melhor ver se aumentou o montante de dinheiro doado do que o que as pessoas falam sobre elas mesmas. Tá? Dito isso, eu diria o seguinte, do ponto de vista histórico, não há nenhum indicativo que grandes tragédias e epidemias façam a humanidade avançar moralmente. Isso é de um equívoco, assim, também equivalente a você, por exemplo, ser contra a vacina. É o mesmo tipo de equívoco, né, em áreas diferentes, não há nenhum indicativo. É claro que em momentos de grande tragédia, há uma tendência a um pico de solidariedade. Isso é verdade.
as pessoas normalmente ficam mais, digamos assim, tocadas quando você está numa situação de grande tragédia. Por exemplo, no começo da pandemia, os números de mortos impactavam. Agora, apesar de que no Brasil, sem dúvida nenhuma, diminuiu o número de mortos, ainda bem, a gente parece estar no momento descendente, mas chegou num ponto que as pessoas não prestam mais atenção. Uma morte é uma tragédia. 1 milhão é uma estatística. As pessoas esquecem. Esquecemos de todas as epidemias que aconteceram no mundo. Em 1956, teve uma chamada gripe asiática, que matou cerca de 2 milhões de pessoas. Ninguém lembra. Nem da espanhola se lembrava. Então, essa epidemia passando, que vai depender também, porque a epidemia virou uma commodity, né? Produziu celebridades que não querem largar o osso de jeito nenhum. A mídia também bombou durante a pandemia, certo? E, nesse sentido, eu posso falar facilmente, porque estou dentro dela, a pandemia é uma grande commodity, ela faz você produzir breaking news. Tanto é que, 2 semanas atrás, mais ou menos, se fez quase propaganda da Omicron. Você tinha a impressão que estava se fazendo propaganda da Omicron, para levantar de novo a suspeita, o perigo, gente falando agora vou voltar a me trancar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode fazer com que a sensação de pós-pandemia demore mais ainda. Porque a gente fica, e aí fecha país, abre país, fecha país. Agora, no momento em que isso venha a perder força, em alguns anos a gente não vai nem lembrar da Covid. Não vai nem lembrar. Assim como lembrou de outras, a memória social é fraca. Mesmo se a mídia continuar falando e o uso de máscaras cair em espaço público, a gente vai esquecer mais rápido. É claro que cada morte é uma morte absoluta, quem perdeu o ente querido, isso fica na memória, foi um sofrimento atroz para quem teve alguma situação muito dramática de Covid na família, mas socialmente deve acontecer o que sempre aconteceu. A humanidade entra e sai de guerra, como sempre foi, entra e sai de epidemia e pandemia, como sempre foi, avança tecnicamente, inventa remédios, cria soluções de gestão, pode criar, inclusive, soluções de ampliação de gestão em saúde, porque saúde é, talvez, ao lado de TI, as 2 maiores fronteiras do capital no século XXI. É para onde o dinheiro vai e da onde o dinheiro vem. E, nesse sentido, é muito provável que melhore, você tendo pessoas responsáveis, o atendimento e ajuda social na área da saúde, porque é uma área que corre muito dinheiro, apesar de ser muito cara. O custo é muito alto. Todo mundo sabe disso, né? E por isso que gente idosa e pobre são tão maltratados, e todo mundo sabe que a CPI só trouxe à tona daquele escândalo daquela operadora de saúde importante lá em São Paulo, né? Mas, não, infelizmente, não há nenhum indicativo que a gente vai sair melhor dessa epidemia, o que não significa que a gente vai sair pior. A gente vai sair o que sempre foi, uma espécie ambivalente, confusa, com atos de generosidade, atos de mesquinharia, com muito medo. A gente tem muito medo o tempo inteiro, porque a vida, de fato, é muito dura e muito arriscada. Professor Pondé, pouco tempo para um assunto tão interessante, já estávamos entrando aqui numa área que eu tinha mais umas 5 ou 6 perguntas para a gente continuar, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela participação aqui no lançamento do Instituto Moinho Social, e desejar um feliz 2022 para o senhor, que a gente, dentro dessa nossa imobilidade como seres humanos, que a gente, pelo menos um pouquinho, a gente melhore. É isso aí. Feliz 22 para todos nós. E sem pandemia. Se for assim, aleluia, o resto de bom virá. Muito obrigada. Obrigado então, você.
O Outro Olhar fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas Lucas Braz e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse e outros programas na íntegra, além dos comentários diários do Kleber Benvenu no Spotify. Basta seguir Kleber Benvenu com GNU no final e diariamente ter acesso aos conteúdos. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana e um 2022 de muita paz, saúde e amor.